Ingressei na IGT em 1986 pela primeira vez, recrutada pelo Sr. David Nungovo Lussoco, na altura chefe do Departamento Nacional de Segurança e Saúde no Trabalho. Na altura, o Ministério do Trabalho funcionava na Cidade Alta. O Sr. Lu Tampolo, que era diretor do intercâmbio, insetou um programa de recrutamento de jovens e por isso nós entramos vários, alguns dos quais já saíram agora em aposentação. Outros acabaram por não ficar muito tempo no Ministério. Permaneci nesta primeira vez até 1987, um ano portanto, e saí porque achava que na altura não estavam criadas algumas condições que eu desejava, possivelmente não tinha correspondido às minhas expectativas. Mesmo assim, o Sr. Nungovo não desistiu e em 1992 conseguiu voltar-me a convencer a integrar os quadros da Inspeção Geral do Trabalho. Desta vez foi para ficar. Já funcionava aqui no edifício, aqui na rua do 1º Congresso. Fiquei durante muitos anos como técnica média na altura de Segurança e Saúde do Trabalho, com a categoria de Inspetora de Trabalho. Fui permanecendo, fui fazendo carreira e cheguei a atingir o topo de chefe de departamento, portanto com a função de Inspetora-Geral Adjunta para a área de programação da Inspeção Geral do Trabalho. Naquela altura, com todos os meios que nós tínhamos, muito poucos, muito reduzidos, eu tive a sorte ainda de apanhar a gestão de muitos colegas que vieram da época antes da independência, não é? Nós ainda naquela altura tínhamos a possibilidade de apanharmos os autocarros, que ainda funcionavam. Então nós podíamos ir às empresas, não havia muitos carros disponíveis, mas tínhamos a possibilidade de termos um passe passado pela ETP, se não me engano, e nós podíamos ir a fiscalizar as empresas com todas as dificuldades que tínhamos e nós fazíamos. Atualmente já vemos a inspeção com outros meios, né? Têm carros, já vão muito bem acomodados nos seus carros e contudo com alguma maior legislação, mais legislação, muita da qual desajustada. Naquela altura também não era muito bem separado a parte de segurança e a parte de inspeção como tal, né? As pessoas iam e faziam de tudo, as pessoas iam, viam salários, viam tudo, essas questões, algumas questões de segurança, com algum equipamento, mas não com esta força que nós temos hoje. Mas fazíamos muita coisa de forma muito mais rudimentar e as pessoas também respeitavam muito mais. Sabem que naquela altura era a questão do partido único e era a economia planificada. Então, tínhamos que seguir toda a ideologia do partido e todo mundo centralizado. E era aquilo de cumprir. A indústria também não era muito desenvolvida, depois da guerra, sabe-se que foi quebrando muita coisa, mas funcionava. Éramos todos muito bem recebidos e muito bem acarinhados e tudo mais. E as pessoas tinham tendência a ouvir e a seguir aquilo que era determinado. Eu participei muito para as áreas da segurança e saúde no trabalho, porque como sou química, né? Porque os grandes acidentes geralmente se dão, muitas das vezes, parte dos acidentes dão-se devido às questões de manuseio dos produtos químicos no meio do ambiente. E então, esse foi um dos cavalos de batalha do Sr. Nungovo em convencer-me a voltar e a permanecer no Ministério do Trabalho, em detrimento, às vezes, de uma questão de uma possibilidade de uma vida muito melhor, e emocionei-me e queria tornar-me pioneira em segurança e saúde no trabalho, e aí fiquei, inicialmente concebido, e todas essas coisas nós nos orgulhamos por termos contribuído a alguma legislação. Agora, eu gostaria que, de facto, se repensasse na melhoria, na revisão da legislação, porque, por exemplo, o Decreto 31/94 fala já é antigo, já passaram várias etapas e é hora, já Angola está num outro contexto, é hora de se aprimorar uma nova legislação e que, de facto, se faça com o cumprimento dela. Também gostaria, relativamente ao Covid, gostaria de apelar para que, de facto, as pessoas cumprissem com o que existe, pudessem usar as máscaras, os gestores tivessem cuidado com a gestão do pessoal a nível dos espaços. A maior parte das instituições, principalmente as públicas, tem espaços quase que confinados, salas que não arejam, que não têm ventilação natural. Então é preciso que se dê atenção a isto. Eu entrei na Inspeção Geral do Trabalho em 2011, por via de concurso público.
De um tempo para esta parte, envolvidos há mais de 8 anos, considero que a Inspeção Geral do Trabalho para mim foi uma escola, porque de facto aprende-se muito no âmbito daquilo que é a aplicação da própria Lei Geral do Trabalho e a sua legislação complementar, no sentido de podermos dar um chamado sentido naquilo que é a justiça e a chamada moralização na área das questões laborais. Ao longo desses anos todos, olha, foram tantas situações, tantas realidades vividas por mim, que de facto são experiências marcantes. Eu lembro que na altura nós tínhamos um chamado chefe de serviços provinciais, o seu Vencilão de Matos. Aquela chamada envolvência toda, aquela simpatia, aquele amor que ele sempre demonstrou pela Lei Geral do Trabalho, no sentido de ajudar o próximo, naquilo que são as chamadas reivindicações que a Inspeção Geral do Trabalho oferece no seu dia a dia, né? Essa situação motivou-me o suficiente que é para um dia vir a ser inspetor de trabalho. E hoje estou cá. As saídas da Inspeção Geral do Trabalho muitas das vezes são salutares. Nem sempre nós temos momentos positivos, mas também temos aquelas situações que são amargas, né? Geralmente principalmente do lado do empregador, quando ele vê uma brigada da Inspeção Geral do Trabalho entrar dentro da sua instituição, ele tem logo aquele dizer, olha, lá vem eles, só para me estragarem o dia. Mas já para o trabalhador ele se sente satisfeito, porque ele vê, olha, de um tempo para cá, as nossas situações, os nossos direitos têm sido violados, vamos aproveitar a presença da Inspeção Geral do Trabalho para podermos relatar e reportar tudo aquilo que são os transtornos, são as dificuldades vividas por nós dentro da nossa empresa. Eu nunca presenciei, nunca vivi situações dessa natureza. Olha, já tivemos até colegas que já foram trancados dentro do contentor. O empregador disse-lhe, olha, aguarda um minuto, ficam aqui. Geralmente, nós nos anos de 2011, 2012, havia empresas em função da sua dinâmica, em função da sua estrutura, não tinham as chamadas condições necessárias que é para atenderem às brigadas, né? O empregador, por saber que as chamadas violações das normas jurídicas são constantes relativamente aos contratos de trabalho, o pagamento da segurança social, o pagamento do IRT e outras situações mais previstas pela própria Lei Geral do Trabalho. Eles, quando sentem-se esse caso em concreto, ele sentiu-se se calhar tão apertado, não ter a capacidade de dar resposta na situação que ele estava a viver naquele momento. A única situação que ele encontrou como forma de poder safar-se daquela situação é trancar os colegas dentro do contentor. A IGT hoje, fora do lado profissional, nós na Inspeção Geral do Trabalho, hoje, graças a Deus, criou-se uma chamada Irmandade. Só para ter uma ideia, eu venho já de outras realidades, né, de outras experiências profissionais. E aquele chamado acolhimento, aquele conforto, aquela dinâmica toda, aquela realidade profissional, eu encontrei dentro dos serviços provinciais, ou mesmo na Inspeção Geral do Trabalho. Queria, se calhar, apelar à comunidade em geral, aos trabalhadores, por sua vez, para conhecerem a realidade dos serviços provinciais ou das Inspeções Geral do Trabalho, né? Procurem os nossos serviços. Aquela realidade pela qual vocês vivem dentro das vossas empresas, pela qual vocês não têm como ou não conseguem dar solução, procuram a Inspeção Geral do Trabalho. Nós estamos aqui para ajudar na resolução daquilo que são as vossas inquietações.